Olá, doutor, Hélio, bom dia. Olá, como vai, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Tudo tranquilo, tudo em paz, isolado, mas trabalhando. Com certeza, a gente também. É, acaba sendo positivo para a gente também se manter ocupado, porque tem tanta coisa difícil acontecendo, né? E aí a gente segue na caminhada. Vamos junto, tamo junto. O pessoal está chegando aqui para a nossa live, né? O Instagram está convidando o pessoal. Queria inicialmente agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo aceite do nosso convite para estar aqui participando dessa nossa sexta semana do bebê. Ela tem como tema família, criança e felicidade, cuidados conectados e desenvolvimento pleno, né? Então, a gente vai tratar aqui hoje sobre a perspectiva, o acolhimento institucional na perspectiva da reintegração familiar, né? Com o senhor, eu já apresentei aqui antes, mas o pessoal está chegando, a gente pode ir relembrando, né? O senhor é psicólogo e também doutor em Direito, né, doutor Hélio Brad? Exato. E isso, intitulado Segunda Vara da Infância e da Juventude aqui no Recife. Nosso brasileiro, especialmente na área da justiça restaurativa, é uma mobilização aí constante para a gente trabalhar a cultura de paz no âmbito da justiça, das instituições. O pessoal está chegando aqui, a gente já tem 6 pessoas. Eu queria dizer, pedir para vocês também compartilharem essa live com outras pessoas, para que outras pessoas possam chegar. Caso as pessoas não possam participar, a nossa live fica gravada e aí vocês podem compartilhar com outras pessoas depois, tá bom? Acho que a gente pode ir iniciando, a gente tem uma horinha certinho. A ideia é poder fazer uma fala inicial, de uns 15 minutos, e aí, à medida em que a nossa audiência vai interagindo com perguntas, questionamentos, a gente pode ir dialogando, certo? Muito obrigado e vamos começar já com a fala do nosso querido Dr. Brás. Pode começar, doutor. Nós estamos. O teu áudio está falhando um pouco para mim. Eu estou ouvindo o senhor perfeitamente. Ok, posso começar então, né? Pode. Se alguém tiver alguma Bom, coisa aí, ok, cuidado. ok. Bom dia para todos. Vamos então nesse sábado, né? Um sábado um pouco nublado, um pouco sol. Vamos falar aqui dentro do convite que me foi realizado pelo Eduardo Paizan, dentro da Semana do Bebê. Eu já começo dizendo que não deveria ser a Semana do Bebê, mas porque se a gente há de falar de prioridade absoluta, constitucional e legal, essa prioridade ela se torna muito mais intensa, muito mais exigível, muito mais, digamos assim, cobrada de 0 a 6 anos. Até porque o nosso marco legal é a Lei 13.257 de 2016. Então, só em 2016, exatamente 4 anos atrás, a gente vem ter uma lei dando essa prioridade. Né? Nós temos um estatuto com 30 anos e exatamente só 4 anos de prioridade dada à primeira infância, de 0 a 6 anos, e a primeira da primeira infância de 0 a 3. Né? E quanto mais você reduz esse tempo para a gente conceituar a primeira infância, quanto mais a gente reduz de 6 para 3 e reduzir para 1 ano e reduzir para a idade tenra até mesmo o período da maternidade, mais prioridade ainda, porque nós sabemos
que é nesse momento em que as exigências e os cuidados com esse bebê, elas se tornam determinantes para toda uma vida, né? Elas se tornam o próprio destino do bebê, onde ele nasce, o útero da mãe, os cuidados que essa durante a gestação, os cuidados que essa criança vai ter logo após o nascimento, os cuidados neonatais, e esse cuidado, essa assistência dada ao bebê, ela é definidora de processos muito mais prolongados do tempo da vida de todos nós. E aí a gente tem um estatuto com 30 anos, a gente tem um marco legal da primeira infância de 2016, e só em 2017, com a Lei 13.436, a gente vai ter a Lei da Amamentação, que é do mês de abril. Ou seja, gente, são exatamente 3 anos. Além de você poder dizer que é escandaloso a necessidade de uma lei da amamentação por si mesma, esta lei só chega há 3 anos atrás. Então, nós estamos começando a falar, nós estamos começando a discutir um tema que é o mais antigo tema da humanidade, que é a sobrevivência da espécie humana, né? E do ponto de vista do marco legal, a gente está iniciando agora, dentro do nosso processo democrático, dentro do nosso processo republicano, de organização social, de garantia do Estado para fornecer os serviços necessários ao bebê, né? E principalmente ao longo da primeira infância. Legalmente, nós estamos começando agora. Então, a gente está repetindo, o Marco Legal da Primeira Infância, 2016, e a Lei da Amamentação, de 2017. E também em 2017, no mesmo mês de abril, nós tivemos a Lei 3.438, que é a Lei de Avaliação de Risco da Saúde Mental. Então, nesse conjunto aí, desse ano de 2017, né, da Lei da Amamentação, a Lei da Avaliação de Saúde Mental, a gente teve também a Lei sobre a Adoção e a entrega voluntária, né, que veio trazer a destituição do poder familiar, o acolhimento, o apadrinhamento. E aí, obviamente que este ano de 2017 foi ontem, a gente ainda olha e vê a esquina, a gente acabou de dobrar o ano de 2017. É tudo muito recente. Acredito que a gente não tenha ainda feita uma leitura, digamos assim, acadêmica, uma leitura de ordem doutrinária sobre estas leis, e a aplicação dessas leis, elas ainda sofrem, as leis, de uma aplicação muito frágil, né? Porque quando a gente traz algumas questões que eu vou colocar aqui agora, a gente vê que isso não está sendo garantido. Vou só citar uma delas, que seria a garantia da mãe poder fazer o parto com quem acompanhou a sua gestação. Isso tem sido difícil, né? Muito difícil de manter essa garantia. E aí, só para a gente adiantar um pouco a nossa conversa, Eduardo, você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Eduardo, eu estou com dificuldade aqui, não sei se é o sinal, mas eu vou continuar falando. Qualquer coisa você manda recadinho aí. Bom, continuando ainda, e aí a gente vai para o estatuto, né, gente? Não tem como a gente fugir do estatuto. O marco legal da primeira infância é do mês de março, né? Foi do dia 8 de março, ele foi publicado no dia 9 de março de 2016. E a gente vai para o estatuto porque está claríssimo no artigo 7º do estatuto o direito à vida e à saúde, né? E aí a gente tem a criança e o adolescente com direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais, públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de saúde. O que é que interessa a gente falar agora? Sobre o nascimento, né? E o desenvolvimento logo nos primeiros meses de vida, né? E esta lei, ela traz a política pública da primeira infância. Ela altera o estatuto, né? E ela alterou também o Código Penal e alterou a CLT,
Esta lei da primeira infância alterou o Estatuto, alterou o Código Penal e a CLT. E veja que digamos assim, uma interferência no ordenamento jurídico em 3 leis importantes. Repito, Estatuto, Código Penal e a CLT. Então, a primeira atualização que ela traz de garantia, né, para a primeira infância são vários aspectos, né? Vamos pensar em algumas, né, delas. Vamos ver se o nosso tempo aqui dá para falar pelo menos em umas 10. A primeira que eu trago é a do artigo 3º, quando diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Aí diz, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por esta lei ou por outro meio todas as oportunidades e facilidades a lhe facultar o desenvolvimento. Aí trouxe físico, mental, isso é novo, tá, gente? Físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Isso é uma carta de princípios de um único artigo. Isso aí é um controle de convencionalidade da própria Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, preconizada em 1989 pelas Nações Unidas. Então, você tem um único artigo praticamente todos esses preceitos que estão dentro da Convenção, que nós podemos fazer o controle da convencionalidade, que é saber se a Convenção está sendo aplicada via aplicação desse artigo 3º. E o parágrafo único, ele vem dizer o seguinte: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, e aí continua, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condições econômicas, ambiente social e local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. Ou seja, a lei tem uma visão de abrangência absolutamente inclusiva. Essa característica é uma denúncia, eu vejo esse parágrafo 1 como uma denúncia de que, na nossa realidade, nós temos diversas categorias de cidadãos que nascem no Brasil. Nós temos aquele cidadão, por exemplo, que amamenta 4 meses, porque depois de encerrado o período de amamentação, daquela mãe que não é funcionária pública ou que sua empresa não está no programa, ela volta a trabalhar no 5º mês. Salvo se ela tiver férias, ela põe mais um mês e volta a trabalhar no 6º mês. Então, é um cidadão que só teve direito ao mais importante alimento da vida humana, que é o leite materno, que vai garantir toda a sua imunidade, sua capacidade de sobrevivência. Ele só vai ter direito por 4 meses, segundo a lei. Enquanto que o outro cidadão pode ter direito a 6 meses. Então, há uma diferença do que pode mamar 6 meses e do que pode mamar 4 meses. Além da diferença daqueles que mamam durante 1 ano ou 2 anos, porque as mães podem ficar em casa, elas têm assim, subsistência econômica para cuidar desse bebê com mais atenção, além do período de 4, de 6 ou até de 1 ano ou 2 anos. E aí, para a gente tornar a nossa live mais crítica e mais bem-humorada, a gente pode dizer que tem aquelas pessoas que mamam a vida toda, né? Os mais abastados, as elites, esses sim é que são cidadãos de primeiríssima categoria protetiva. Mas voltando ao nosso tema, a gente percebe que esse parágrafo único de inclusão, ele é uma denúncia, ele é uma forma da lei dizer, denunciar a realidade não está de acordo com o que diz a Convenção. Quando um parágrafo traz essa visão inclusiva, você veja que diz independente de qualquer condição que diferencie as pessoas ou as famílias ou a comunidade em que vivem, é uma forma de dizer, isto aqui é uma nota promissória. Esta lei é uma carta de intenções. Está sendo aprovada no Congresso Nacional e nós temos que cumprir essa lei. Todos nós somos devedores dessa nota promissória. E a gente não resgatou ainda essa nota promissória. Nós somos devedores. E é uma dívida, né, dentro de uma justiça de transição,
dentro de um modelo colonial de Estado e de legislação. Nós ainda não decolonizamos a forma de interpretar, a forma de aplicar esta lei. E esse processo de cuidados com a criança, ele, além de ser muito ainda adultocentrista, ele é colonialista. Nós reproduzimos modelos que talvez não nos sirvam. Nós não temos respeitado essas características que a lei traz. Não pode haver diferenciação de pessoas, famílias ou a comunidade em que vivem. Então, muitas vezes, a gente tem um Estado oferecendo um modelo único sem respeitar essas diferenciações. E aí eu já estou falando de algo bem mais extenso, que seriam crianças de comunidades indígenas, das nações indígenas, né, as primeiras nações, crianças de comunidades quilombolas, crianças com características específicas de suas relações culturais. Bom, e aí a segunda atualização que esta lei traz é que ela assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Vocês vejam. Deu uma travadinha. Ah, eu acho que voltou. Foi. Você que está lendo para mim, não, né? Deu uma cortadinha na voz, mas agora já voltou. Ok. Então, a segunda atualização, ela diz, está no artigo 8º, é assegurar a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Então, foi esta lei que inaugurou essa expressão planejamento reprodutivo. Não é mais planejamento familiar. Né? O que foi que trouxe aí? Toda uma perspectiva de proteção da criança no planejamento reprodutivo. Planejar a reprodução não significa planejar uma família no padrão, no modelo que o Estado muitas vezes quer impor. A família como fenômeno cultural, a família como fenômeno que surge na cultura, ela antecede ao Estado. E por anteceder ao Estado, ela traz as leis fundantes do Estado. A fundação do Estado está nessas leis culturais. O Estado ele é forjado a partir das definições dessas leis culturais, onde a família já está estruturada, já está prenunciada como uma condição daquela cultura, daquela sociedade. E aí a lei continua dizendo também as gestantes, a nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Integral no âmbito do SUS. Olha o SUS, o nosso SUS aparecendo aí, como a nossa pedra de toque de tirar do papel essas garantias para a fase reprodutiva, né? E a fase assistencial do bebê, principalmente a fase da gravidez, parto, puerpério e pré-natal, e perinatal e pós-natal, né? Integral. Nós temos no Brasil esse caminho de, digamos assim, de programas, né, que permitem a gente acionar, cobrar da justiça da nossa parte. A promotoria requer e a gente envia pedidos e as ordens e os ofícios. Por exemplo, quando a gente percebe que a mãe está com uma gravidez de risco, a mulher está com uma gravidez de risco, e ela está numa situação de extrema vulnerabilidade pessoal, familiar e social. E a gente tem encontrado essas respostas. Quando a gente busca a estrutura no SUS, a gente tem encontrado essas respostas. Claro, óbvio que ainda não é aquele programa idealizado que a gente gostaria que tivesse digamos assim, um atendimento perfeito. Mas o perfeito é inimigo do bom, né? O perfeito é inimigo do bom. O importante é que a gente tem alguns programas que geram essa certeza de que a lei está se buscando cumprir a lei. Então, é uma busca, é uma luta permanente de efetivação
direitos. Você veja que nessa segunda atualização que eu trago, nós falamos de humanização, gravidez humanizada e parto humanizado. Gente, essa interpretação que eu estou fazendo agora vem ao encontro, vem bater de frente com a questão hoje dessa cultura do parto cesariano. Eu tenho ouvido muitas mulheres que chegam e dizem: doutor, eu não consegui fazer o parto natural. Né? Lá só faz cesariana. Na unidade de saúde, na maternidade onde eu estou vinculado, onde eu frequento dentro da minha territorialidade, eu só posso fazer o parto cesariana. E ainda se discute muito, Eduardo, essa questão do parto humanizado. Qual é o significado do parto humanizado? E aí é uma discussão muito mais médica, que eu não me meto a falar sobre isso, que não é a diferença de parto humanizado e de parto natural. Né? E as técnicas de partos naturais, Le Boyer, etc, etc, etc. Então, assim, essa é uma área de grande proteção para o bebê. No momento em que essa mãe está realizando e tendo o atendimento para a sua gravidez e o parto, da forma que ela deseja, da forma que ela planeja, né, reprodutivamente, obviamente que esse bebê também recebe essas garantias, porque a mãe vai estar muito mais inteira, muito mais plena dentro da gravidez e dentro do parto. Pois bem, esse tema aí é interessante, porque esse artigo ele é muito extenso, esse artigo tem muitas atualizações da interpretação e aplicação que se dá a ele, para a gente fazer do ponto de vista legal. Gente, eu estou falando aqui enquanto juiz, tá? É o que a gente acompanha nos processos de destituição de poder familiar, no acolhimento de crianças, como essas crianças chegam até a gente, nos partos, no nosso programa Mãe Legal, que é o programa que atende as mulheres que não desejam ser mães. Elas não desejam ser mães, mas são mulheres que precisam fazer um planejamento reprodutivo. E a gente vai ouvir as causas dela querer entregar essa criança para adoção, vai respeitar, sem nenhum constrangimento, dar o atendimento psicossocial e jurídico a essa mulher, ajudar essa mulher no fortalecimento da sua decisão, qualquer que seja ela, e fazer os encaminhamentos. Nós somos porta de entrada. Então, assim, nós temos ouvido essas mulheres e elas têm trazido respostas que muitas vezes elas nos deixam, eu falando como juiz e a promotora de justiça, a doutora Ana Maria Maranhão, muitas vezes a gente fica surpreso, porque ela teve o atendimento idealizado por ela. A gente tem recebido muitos elogios ao Hospital da Mulher, à equipe do Hospital da Mulher da Prefeitura do Recife. Né? E a gente não pode apenas ter a língua ferina de só fazer críticas. Então, a gente tem diversos programas que têm dado essas respostas, como eu volto a dizer, de tirar a lei do papel, né? De tirar esse artigo 8º que a gente acabou de ler do papel. Bom, vamos para uma terceira atualização, que é exatamente essa que eu falei. Gestantes ou mães, né, que seriam mulheres, a lei usou mães, mas eu prefiro usar mulheres, que manifestam o interesse em entregar seus filhos para adoção, serão obrigatoriamente encaminhadas, né, sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Isso surgiu não em 2016, né? Isso veio de 2009, da famosa lei da adoção, né? Isso veio em 2009. Nós estamos... Outra convivência familiar e comunitária, né? Isso. A gente vai estar com o Edneide lá da segunda vara, às 2 horas aqui, que a gente vai conversar aí sobre Mãe Legal. Eu tô sabendo. Ela passou para mim e ela vai poder esclarecer muito sobre isso. Então, essa atualização, isso é fantástico, isso é uma garantia de que os bebês, as crianças que estão para nascer, de mulheres que não desejam a maternagem, recebam essa proteção. Né? Uma proteção do Estado, uma proteção do Poder Judiciário. Num sistema de cooperação, nós temos, inclusive, os nossos convênios com a Secretaria de Saúde do município e de Assistência Social. De maneira que a gente consegue atuar em rede.
esta mulher chega até nós porque viu na internet, porque viu um cartaz quando estava no atendimento pré-natal, foi informada lá no atendimento pré-natal, quando ela manifestou que não queria a criança, a pessoa que atendeu, o profissional que atendeu, já orientou ela a procurar a justiça para ter a proteção, ou então ela manifesta isso logo após, ou na sala de parto, ou no atendimento, ou logo após o nascimento da criança, e os profissionais estão treinados, então a gente está com um universo de mais de 3.000 profissionais sensibilizados, treinados. Recife é uma capital, Recife tem, eu digo assim, abertamente e com muito orgulho, sabe? Nós iniciamos esse programa, nós fomos pioneiros no Brasil, e Recife tem hoje o melhor programa de atendimento de mulheres que não desejam exercer a maternagem. O melhor programa de atenção a essa criança, de respeito a essa criança, ao direito dessa criança de ter os cuidados de uma mãe através do Cadastro Nacional de Adoção, e o direito dessa mulher de dizer: eu não quero o exercício dessa maternagem e eu quero ser respeitada por isso. E aí eu digo uma frase que eu repito muito, é um mantra. É uma decisão da mulher. Só da mulher. O corpo dessa mulher não pertence ao Estado, o corpo dessa mulher não pertence ao homem, e o corpo dessa mulher não pertence a religião nenhuma. E nós, dentro de um Estado laico, como juízes e como defensores públicos, promotores que atuam na vara da infância, nós temos essa concepção e esse respeito a esta mulher. A decisão é unicamente da mulher. Muitas vezes ela chega dizendo que não quer a criança e depois de ouvida, depois de atendida, porque nós temos o acolhimento, né, da equipe apoiada, ela é acolhida pela equipe interprofissional e atendida pelo judiciário, pelo juiz e pela promotora. É uma fase de acolhimento e uma fase de atendimento. Quando isso ocorre, esta mulher levanta a cabeça, respira profundamente, surge um brilho nos olhos e muitas vezes ela não é que ela mudou de ideia. Ela, na realidade, ela fortaleceu uma ideia que já estava dentro dela. Ela só estava exercitando a possibilidade de entregar essa criança para ver, era um pedido de socorro, era um grito. Então é muito comum a gente ter né? isso. É um grito de desespero, é um pedido de ajuda. E ela carrega uma criança, né? Ela carrega uma criança. E nós que somos, todos nós somos defensores, somos advogados da criança, porque é responsabilidade de todos. Não importa se você é juiz, se você é promotor, delegado, psicólogo, assistente social, médico, não importa. Todos nós somos advogados da criança. Todos nós defendemos e advogamos, porque a Constituição diz que todos nós somos defensores e temos obrigações, né, de proteção integral a essa criança. Então é nessa hora que a gente percebe que o nosso papel está para além do papel profissional apenas, para além daquela que a gente exerce. É preciso ter essa dimensão. E aí eu chamo uma dimensão decoloniada. Nós temos que decolonizar essa nossa visão do que é o meu papel, né? Nós temos que pensar numa visão transgeracional, transcultural e uma visão histórica. Porque nós estamos fazendo, de alguma forma, tentando fazer que esses instrumentos sirvam de instrumentos de justiça de transição. Porque no Brasil nós não tivemos justiça de transição, vamos pensar aí no marco a partir da abolição da escravidão, né? da tão suposta, para falar da abolição, né? Que nós não tivemos uma abolição. Primeiro que a gente não teve a responsabilização das elites. Até hoje ninguém se responsabilizou. Ninguém foi responsabilizado pelo sofrimento de uma nação africana, né? De várias nações africanas, que para cá vieram para o Brasil. Então, não houve essa responsabilização e os instrumentos para sanar as violações de direitos humanos não se efetivaram. Esta lei, esse cuidado do Estatuto, com essa visão inclusiva de todas as comunidades e todas as crianças, para combater a violação aos direitos humanos, dentro desse processo de justiça de transição que não ocorreu. Não ocorreu. A gente está
fazendo arremedos de uma justiça de transição. Então, hoje à tarde... Também a desigualdade, né? Sim, é isso mesmo, Eduardo. Hoje à tarde, Neide vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos para uma quarta atualização dessa lei da primeira infância, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, né? Que vai promover os programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para o país, educadores e alunos. E ela traz aí, gente, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a gente começa a perceber que o Estado faz uma invasão na família, na área privada, e diz a vacinação é obrigatória. O pai não pode se negar a dizer, não vou vacinar meu filho. Quando a gente diz que a vacinação é obrigatória, porque está dentro de um artigo que fala do Sistema Único de Saúde, minha interpretação é que ela não é obrigatória para o Estado, não. Ela é obrigatória para todos. Inclusive, os pais têm o dever e a obrigação de vacinar seus filhos. Essa é uma outra discussão jurídica, social e de ordem até religiosa para algumas pessoas. É uma discussão muito ampla sobre a obrigatoriedade da vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, que está lá na lei. Esse é um tema específico para um outro debate, viu, Eduardo? Bom, eu vou passar, eu estou ainda nessa quarta atualização, que falando do SUS. A gente já que o SUS um pouquinho de meia hora já. Uns 35 Ok, minutos. Vamos correr então, para chegar à 10ª, né? Estou na quarta. O Sistema Único de Saúde, ele tem a obrigação de promover a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes. Essa é uma novidade também, né? A gente não tinha isso. De forma transversal, integral e intersetorial, gente. Integralidade, intersetorialidade e transversalidade. Outro debate para se entender o que isso significa. Eu tenho uma dificuldade de, dentro de um poder judiciário, que muitas vezes se isola, que não tem intersetorialidade, que não tem uma visão muito inclusiva e que não tem transversalidade, a gente tem uma grande dificuldade de aplicar a lei nessa perspectiva. Eu faço um esforço muito grande para ouvir as casas de acolhimento, ouvir o pessoal da prefeitura, da assistência social, da saúde, para entender como é que a gente pode alcançar essa transversalidade e essa intersetorialidade, porque a integralidade tem sido para a gente um desafio permanente dentro de um poder que se coloca de forma vertical. Nós somos um poder verticalizado, um poder de relações relações de violência com a comunidade, com a sociedade. Bom, continuando, ainda na quarta atualização, essa atenção odontológica à criança, ela tem função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º ano de vida, com orientações sobre saúde bucal. Vejam que é uma obrigatoriedade. E a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida no Sistema Único de Saúde. Eu não sei dizer, eu não sei responder se nós estamos com essa saúde bucal, com esse atendimento odontológico dentro do SUS, dentro daquilo que os médicos, que os odontólogos entendem ser o ideal. Eu não sei ainda. Eu até imagino, pelas crianças que a gente tem, que a gente recebe nos acolhimentos, que elas ou não, as mães não estão levando, ou estão levando e chega lá desculpa, não estão levando porque não existe o programa, ou estão levando e o programa não atende de forma satisfatória. Eu não tenho essa resposta. Continuando, na quinta já, é direito da criança e do adolescente ser de sua família, excepcionalmente em família substituta, deu a excepcionalidade da adoção, segurando convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Grande mudança que essa lei trouxe. Não fala mais em ambiente
livre de substâncias psicoativas. Esta lei derrubou um dos grandes mitos da destituição do poder familiar, que eram 3 mitos. O primeiro, a pobreza, que o Estatuto lá em 90 já derrubou. Diz: pobreza não é causa de destituição de tomar criança de família. Não pode. Embora seja pano de fundo. Para tudo o que a gente trabalha, a gente tem para isso. Segundo, uso de drogas. Uso de drogas. Mulheres usuárias de crack, famílias usuárias de drogas, não pode ser mais causa de destituição porque é usuária de drogas. Se nós fôssemos destituir todos os pais que são usuários de drogas, a gente ia ter vários problemas com a classe alta, né? Pessoas que são dependentes de uísque, de cocaína e outras drogas que a classe alta usa. Então não podemos ter uma visão muito colonialista de achar que isso aqui só foi para famílias pobres, não. Por isso que a lei chegou e disse: não, a garantia do desenvolvimento integral da criança independe do pai e da mãe ser usuário de drogas. Existem pais e mães que são usuários de drogas e que garantem esse desenvolvimento saudável. E existem pais que não são usuários de droga nenhuma e não garantem esse desenvolvimento saudável de uma criança. Então, é essa visão, essa perspectiva que só a transversalidade, que só a integralidade e a transitorialidade pode trazer. Só ela pode ter essa visão maior para a gente poder trabalhar como profissional de maneira integrada. Na 6ª atualização, eu trago que é o terceiro mito, né, que eu falei, né? Pobreza, uso de drogas. A pobreza, drogas e é o terceiro mito. Essa lei mexeu com a CLT e com o Código Penal, tá? Que trouxe, na mudança do CLT, ela dá 2 dias, né? Garante 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período da gravidez da esposa ou companheira. E 1 ano e 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Ou seja, por ano eu tenho 1 dia de um filho, posso faltar ao trabalho. E traz a visão que seria a quebra do terceiro mito, que é a mulher que está presa, o pai e a mãe que estão presos, que estão detidos. Pena de reclusão de liberdade. Antigamente, quando se aplicava uma pena a um homem ou a uma mulher de prisão, na sentença penal, o juiz já destituía o poder familiar. Fazia parte da condenação penal. Hoje não pode mais. Não é mais causa. Pelo contrário, se ele tem uma criança, é causa de prisão domiciliar. Não pode ir para a cadeia, é prisão domiciliar, porque tem uma criança para ela proteger. Tornozeleira nessa mãe, tornozeleira nesse pai, para cuidar dessa criança. Bom, continuando. Não é só por essa família, né? É pela sociedade também, né? Cuidar dessa criança, claro, dessa família. Isso. Perfeito. Continuando ainda, nós temos ainda o programa que eu falei da empresa cidadã, falei logo no começo, né? Que são 60 dias, a duração da licença maternidade, né? 15 dias de licença paternidade, nos termos dessa lei, além dos 5 dias estabelecidos. Então, o homem vai para 20 dias, tá? Então, já tinha 5 e deu mais 15. Então, o homem tem direito a 20 dias de licença paternidade. E a mulher, 60 dias de licença maternidade. Veja que isso é uma discussão muito grande. Famílias homossexuais. São 2 homens. E aí? Tira 20 dias ou tira 60 dias? E aí a gente tem que levar isso a um debate maior dos 180 dias e dos 120 dias. E a mudança do Código Penal, que eu já falei, né? Que o juiz deve substituir essa prisão preventiva pela domiciliar, tá? Se a gestante, a partir do 7º mês de gravidez, ou então sendo uma gravidez de alto risco. Não importa se está no 1º, 2º, 3º, 4º mês, né? Também o juiz tem que substituir essa prisão preventiva por domiciliar. Ele não pode, não é uma opção do juiz, tá?
Embora a lei diz poderá, hoje o CNJ já baixou resolução e orientações já dadas pelo Conselho Penitenciário para agora, nesse momento de pandemia, tudo isso ser aplicado obrigatoriamente. Em tempos de pandemia, todos os juízes estão revisando prisões preventivas, todas as prisões provisórias. É obrigatório. A gente acaba de receber, eu sou corregedor agora, né? Eu acabo de enviar ofício para todos os juízes, juntamente com o corregedor geral, que enviou para todos os estados. Eu sou corregedor auxiliar, então eu mandei para as cidades maiores, as cidades da segunda entrância, para que eles façam a revisão de todas as prisões. E aí sim, muito mais essa atenção ao universo das mulheres, tá? E aí, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados da criança, até 12 anos incompletos, não fala de adolescentes, só de crianças. E aí também, na 8ª atualização, diz que o estabelecimento de atendimento à saúde deve proporcionar condições para a permanência em tempo integral, atenção, de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança em adolescente. Inclusive, gente, o atendimento em unidades neonatais de terapia intensiva e cuidados intermediários. Na UTI. A UTI não permite a presença de pessoas e acompanhantes, né? Mas se for criança ou adolescente, deve garantir. Esse é um problema muito grave que eu acho que o SUS está tendo, porque eu acho que não tem estrutura para isso, né? Não sei como é que isso está sendo realizado. Até onde eu tive contato o ano passado, era uma dificuldade que os hospitais estavam garantindo, mas é uma dificuldade por conta de contaminação, infecção hospitalar. Eu não sei dizer agora com esse problema da Covid, né? Dessa contaminação nos hospitais. Como é que está sendo feito o atendimento a essas crianças e a esses adolescentes que estão necessitando. A 9ª é assegurado à gestante o atendimento pré e perinatal. E aí vem assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutiva, gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez e ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal integral no âmbito do sistema de saúde. A gente já falou sobre isso lá no começo. E aí, esse artigo 8º, gente, ele é extenso, né? A gente sabe que o artigo 8º é o artigo da saúde. Ele vem, eu vou pular para a 10ª, senão o tempo não dá, né, Eduardo? Já está para terminar. 15 minutinhos. E aí, a 10ª atualização é para dizer: a gestante tem direito ao acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana por motivos médicos. Então, o artigo 8º fechou, trazendo essa atenção primária à saúde, né? Que tem que fazer a busca ativa dessa gestante, tem que ir atrás dela, ou na rua, tem que buscar os programas de atendimento, que é diferente do programa de educação de rua, né? Então, tem que ir atrás dessa mulher, que não iniciar ou que abandonar as consultas do pré-natal, bem como da puérpera, que não comparecer às consultas pós-parto. Então, esse cuidado com o bebê, ele tem a busca ativa, que tem que ser feita, que a atenção primária precisa fazer. E incumbe é o poder público, né, que tem que fazer isso. Tem que garantir a gestante e a mulher com filho na periinfância que se encontra sob custódia na rua ou em custódia de unidade prisional, tá? Porque tem aquela mulher que também está presa, não é mais prisão provisória, tá? Então, tem uma ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais, em articulação com o sistema de ensino, desenvolvimento integral da criança. Atenção, antigamente se dizia, só pode passar um mês, a mulher que está presa só passa um mês com a criança. Aí depois, não, só o período da amamentação. Aí depois, não, até 1 ano dá para ela amamentar. Agora não tem mais tempo, tá? A mulher que está presa no sistema prisional, ela fica com a criança o tempo inteiro, é integral. E aí vem a crítica, mas essa criança vai ser, se a pena for muito longa, a criança vai viver dentro de um presídio, vai crescer, estudar, lá tem escola, ensino, se chama de ensino competente, para desenvolvimento integral da criança. A criança vai ser educada dentro de um presídio? E aí diz, não, claro que não. O presídio vai ter que ter uma ambiência que não seja uma ambiência que viole essas questões todas que a lei está dizendo. Normas sanitárias e assistenciais.
E hoje eu sei que o Bom Pastor em Recife está com ala separada, claro, com suas deficiências, mas tem uma ala separada, as mães ficam com os filhos, há uma ambiência mais adequada. Eles estão tentando, é uma tentativa de tirar essa lei do papel. E é isso, gente, que a gente tem para falar de atualização. Tem muito mais coisa sobre a adoção, mas é Neide que vai falar à noite sobre isso, tá? À tarde sobre isso. Para eu não tomar a fala dela, que é o artigo 19, tá? Eu vou pular tudo isso aqui, que isso aqui é um conjunto de apresentação que a gente tem na infância, já atendendo exatamente a esses pedidos. E eu gostaria de dizer que não basta a gente aplicar a lei, porque a gente precisa respeitar a questão cultural, o que a própria lei diz. Né? Quando diz, não basta aplicar a lei, mas a própria lei prevê que a gente tem que visar a finalidade social da lei. Toda a lei diz que na interpretação e aplicação nós temos que visar a finalidade social. E para atingir e visar a finalidade social, nós temos que decolonizar a visão de justiça de transição, como foi dita pela própria lei, transversalidade, intersetorialidade, integralidade. E aí eu encerro com um poemazinho de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. É isso aí, Eduardo. Obrigado, doutor Hélio. O senhor trouxe excelentes contribuições, o marco da primeira infância, o quanto é desafiador para nós, não só enquanto poder público, mas para a sociedade como um todo. Conhecer e se apropriar de uma legislação que atualiza o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, refletindo toda uma luta de movimentos sociais, por exemplo, o movimento de mulheres, né? Várias questões que são colocadas aí e que a luta da sociedade é realmente se apropriar disso e transformar as instituições, né, para que a gente possa garantir realmente esses direitos. Né? A gente tem uns 10 minutos já. Eu ia perguntar ao senhor, por exemplo, nesse período que a gente está passando da pandemia, né, além dessas medidas do CNJ, houve uma preocupação, por exemplo, as crianças que estão em acolhimento, né, teve alguma iniciativa, por exemplo, de buscar essas medidas e quem teria maior possibilidade, por exemplo, de retorno familiar, né? Mesmo sabendo que essas famílias às vezes vivem em condições precárias, em casas pequenas, com aglomeração e tudo mais, né? Mas talvez esse espaço da família fosse mais protetivo do que uma casa de acolhimento, né? O senhor entende algo nesse sentido? Observou algo em relação a isso? Eu estou com dificuldade de ouvir bem você, Eduardo. O teu áudio não está muito bom, mas eu acho que eu captei a tua preocupação em relação ao acolhimento, né? Uhum. Eu falei muito pouco do acolhimento, mas nós já estamos com a orientação do CNJ, o juiz da infância. Nós temos uma instrução normativa nossa, orientando o juiz a realizar todos os trabalhos, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, equipes técnicas, psicólogos sociais e os pedagogos, as equipes das instituições de acolhimento, as equipes de apoio da assistência e da saúde, a realizar o que for possível realizar nesse período de pandemia através do teletrabalho, através dos aplicativos, através de videoconferência. E claro que isso trouxe um desafio a todos os profissionais. Muitas vezes um desafio de quebrar ou de inovar, melhor falando, sobre certas determinações de ordem postas pelos nossos conselhos. Todo mundo tem seus conselhos que regulamentam as nossas atividades profissionais. E muitas vezes os conselhos não deu tempo para que os conselhos digamos assim, normatizassem tudo isso. Então, o profissional vai ter que avançar um pouco mais, claro, mantendo questões de autonomia, mantendo questões profissionais éticas, respeitando tudo isso. Mas ele vai ter que inovar,
vai ter que ser criativo para trazer um resultado que garanta essa proteção a essa criança, essa proteção constitucional. E nós estamos realizando os estudos, nós estamos realizando as observações, as visitas domiciliares, por exemplo, nas instituições, obviamente que elas estão sendo feitas virtualmente. As adoções estão sendo realizadas. Por quê? Porque o CNJ orientou que todos os magistrados e magistradas obrigatoriamente corressem com os processos para retirar as crianças das instituições. Vejam só, crianças que não tiveram ainda a destituição do poder familiar decretada, elas irem para acolhimento familiar de famílias que estão no Cadastro Nacional de Adoção. Você veja que nós temos aí um limite bem difícil da gente trabalhar, que é o desejo dessas famílias em adotar, com apenas a necessidade de guardar essas crianças, às vezes temporariamente, para devolver ou para a família biológica, ou entregar para uma outra família por adoção, quando o desejo dela é de ficar com essa criança para ela mesma. Então, são dificuldades do momento, e nós estamos entregando essas crianças, sim, no Brasil inteiro. Nós estamos retirando essas crianças do acolhimento para que elas fiquem nessas famílias. Inclusive, um clamor, um apelo que está sendo feito às famílias do Cadastro Nacional de Adoção, nesse momento de cooperação, de ajuda, mas com todas essas dificuldades, nuances que o sistema de trabalho remoto traz. Mas isso está sendo realizado. Os juízes em Pernambuco e as juízas estão se destacando. Nós tivemos matéria no Jornal Hoje, matéria no Jornal Nacional, mostrando como os juízes estão operando nessa seara de entregar as crianças para famílias, e que as instituições de acolhimento estão com dificuldades imensas de garantir a saúde dessas crianças, a não contaminação, de ficar com essas crianças 24 horas por dia, porque não vão mais à escola, não tem mais as atividades lúdicas, esportivas, recreativas. Os profissionais estão estressados. Então, nós temos diversas dificuldades, e que é dificuldade de todos os lados, de quem está na instituição e quem está fora dela, das famílias e principalmente das crianças. Então, esse cuidado a gente está tentando, e acho que a gente está dando um resultado, né? Devemos melhorar muito, mas já está dando algum resultado. Massa. E a possibilidade de reintegração familiar tem acontecido? De retorno para as famílias? Do acolhimento familiar? Não, reintegração de retorno para a família de origem, no caso, estudando quando é seguro. Né? Sim. Claro. A gente acelerou a avaliação, e as instituições de acolhimento, elas nos enviaram os relatórios informando se dentro da família extensa tinha alguém que podia receber essa criança. Então, às vezes a gente tinha um indício, tipo assim, a mãe visita, mas uma tia visita. Ou então a mãe visita, ela não tem condição, porque ela não tem condição de receber a criança. Mas sempre acompanha ela, a avó da criança. Ou uma madrinha da criança acompanha ela. Então, e tem o telefone, tem o endereço, então o pessoal está acionando essas pessoas para exatamente o juiz fazer a reintegração dessa criança à família, muitas vezes até dar uma sentença, extinguir o processo, fazendo a reintegração, sem decretar o poder familiar. Tudo isso está sendo feito. Tanto o retorno à família biológica, quanto a colocação da criança em famílias. E aí, como a própria lei diz, na excepcionalidade, em último caso, colocar em família que não seja a família biológica, né? Massa. Doutor Hélio, a gente chegando realmente ao final, queria agradecer muitíssimo a sua contribuição, essa discussão. A gente está gravando essa nossa conversa. Agradeço a todos e todas aqui que participaram da nossa live. Agradeço também, vejo alguns companheiros da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB aqui de Pernambuco, a nossa Secretaria Executiva de Direitos Humanos, Elisandro, pessoal daqui da Ciência Social, não só aqui do Recife, mas de outros lugares de Pernambuco, né? Então, pedir que também você compartilhar para que chegue até outras pessoas
que não puderam estar aqui com a gente nesse momento. E até domingo a gente ainda tem a atividade aqui da nossa Semana do Bebê. Hoje à tarde temos a Edneide da Segunda Vara, que vai falar sobre o programa Mãe Legal, perspectiva dessa entrega, na perspectiva do cuidado, famílias adotivas. A gente vai ter sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança com Bruna Peixoto, que é do grupo O Tapete Voador, às 5 horas. Depois a gente fecha com uma discussão onde eu vou estar com a nossa secretária executiva de Direitos Humanos às 2 horas da tarde, conversando sobre educação em direitos humanos para a prevenção da violência contra as crianças e adolescentes. Queria agradecer demais a todo mundo e dizer, cuidem-se, estamos juntos. Obrigado, doutor Hélio, mais uma vez. Eu que agradeço, Eduardo. Um abraço a todos. Estamos aqui. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém.